o pessoal do Futeboteco entrevistou o Juca Kfouri e ele opinou sobre a treta entre Calejón e Jones Manuel, né? Treta não, né? Treta não. Era um debate que virou uma palhaçada, né? Essa que é a verdade. E todo mundo sabe quem transformou aquilo numa palhaçada, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Vamos ver aí. Essa thumb, o Jones precisa estudar mais do que foi a ditadura brasileira. Vamos ver as declarações do Juca Kfouri. De bônus na tua primeira aposta, é isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom. Ó, eu vou deixar só esse print aí, Rodolfo, porque foda, né? Mas ó, se inscrevam no canal do Futeboteco. O Rodolfo e o Felipe são muito legais, o programa deles é muito massa e eu também já dei entrevista lá, tá bom? Se inscreve porque vale muito a pena. Essa discussão que tomou muito conta do nosso campo assim progressista, que foi a discussão ali envolvendo o César Calejón e o Jones, né? Falando sobre até que ponto esse governo tem que ser criticado por nós da esquerda, uma vez que não tem nenhum ou outro partido que se coloque de maneira pragmática, de fato, com chance de vencer algo em termos macro, né? E aí, assim, o Jones defende, por exemplo, que esse governo é um governo de centro-direita, neoliberal, alguma coisa meio que assim. Rodolfo, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho o seguinte, quer dizer, criticar vale. Pô, muito foda, tá? Dupla pesadíssima do jornalismo esportivo. Pesadíssima. E eu tenho, particularmente, uma memória afetiva envolvendo José Trajano, porque ele participou não sei se foi da organização da narração dos comentários da Copa Cartoon Network. Copa Cartoon Network. Tá? Tá? Isso faz tempo, viu? Puta que pariu, faz tempo. Faz tempo. Não, e o drip, esquece. Ali, nosso papel é tentar levar o governo o mais possível para as causas populares, tendo a compreensão de que é muito fácil falar daqui de fora sem ter que controlar um Congresso hostil. Ah, toda vez esse papo. Que a história do Brasil já demonstrou. As pamparras derruba presidente que, de alguma maneira, o ofende. Sim. E a nossa elite, essa é a história do Brasil. Assim fez com Getúlio, assim fez com Jango, assim fez... Com a Dilma. Com a Dilma. Hã? O Lula é um equilibrista. Equilibra aparentemente só pra direita, né? Aparentemente o Lula fica assim, porque ele fica assim com a mão esquerda, falou, ó galera, agora vai, e ele caindo assim pra direita, né? Olha aqui, hein, fica olhando, e caindo, né? Porque uma coisa é você tentar fazer a mediação, né? Uma coalizão. A outra coisa é o seu ministro da Fazenda ser o grande testa de ferro e só tá presente nas reuniões do BTG Pactual da Faria Lima, né? Não colar em reunião com o Movimento Popular, com nada. Mas no BTG tá lá, comendo pãozinho de queijo, né? Tomando um cafezinho superfaturado, né? Comprando livro na Amazon. E sem saber o que é o debate da escala 6x1, né? Acho que é isso, né, gente? Vocês acham mesmo que qualquer decisão econômica do Brasil é tomada sem o conhecimento da presidência? Em qual mentira vocês querem acreditar, né? Puta merda. Se você não for capaz de olhar para ele... Não precisa perguntar para o Trajano nem para mim o que a gente acha dele ter substituído a Ana Moser pelo Fufuca. Não precisa perguntar também para ele. Mas por que não pergunta? Não precisa perguntar para ele? Porque ele não vai te responder. Não pode. Ele vai te olhar. Vai dizer, muito amigo você. Não. Aquela coisa, né? Se o cara faz cagada e tem medo de ser perguntado, porra. E não é cagada, né? Pragmático. O cara demitiu a Ana Moser pra botar um outro mano X lá
para poder fazer essa coalizão de interesses. Ah, não pergunte, não pergunte. Não pergunte, não fale nada. Aí é foda, né? Foda. Não pode questionar, não pode pôr em xeque a legitimidade, né? Porque a situação é difícil. Aí não pode fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, tem que levar o governo pra esquerda. Mas como que você faz isso? Sei lá, pô. Sei lá. Hã? Você acha que eu fiz sorridente? Eu queria entregar o Ministério do Esporte para o Centrão. Agora... Não, ninguém quer, né? Querer, né? Tipo, não é só uma questão de querer do ponto de vista meio abstrato, assim, né? Desse ponto de vista de desejo pessoal. A questão é... Não existe força articulada para fora da institucionalidade hoje que consegue criar uma mobilização que, de fato, dê um suporte para decisões eventualmente mais populares do governo. Não existe. Não existe. Nosso trabalho é reconstruir esse movimento. Por quê? Porque esse movimento ficou legado à ideia de institucionalidade, não vamos perguntar, o homem sabe o que faz, ele entende, né? E o bagulho degringolando. E a situação, né? A popularidade do governo Lula é a mesma de bom e ótimo do que o Bolsonaro no mesmo período. Com uma diferença. Com uma diferença. Bolsonaro, naquela época, o Brasil passava pela pandemia. Pela pandemia. O que fez com que a popularidade dele caísse muito mais. Então, assim, é um recado. Entendeu? É um recado de que tem alguma coisa acontecendo. Aí não adianta reclamar. Porque o que impede que haja um golpe de Estado é a capacidade de mobilização das pessoas nas ruas. Veja só, até para pegar um exemplo do que o próprio Juca Kfouri fez. Em 1954, o Getúlio Vargas se suicida. E naquela época, já havia uma mobilização para a realização de um golpe militar. 54, 10 anos antes de 64. Já existia. Essa ação tomada pelo Getúlio vai atrasar a realização desse golpe. Por quê? Porque isso vai fazer com que as pessoas fiquem absolutamente furiosas. Tem as imagens da galera virando o carro do jornal O Globo no Rio de Janeiro. Tá lá, não sei o quê. Então, havia uma possibilidade de movimentação nesse sentido. Em 2016, não havia. A mobilização popular das massas que estava constituída naquele cenário era uma mobilização muito, muito pequena, reduzida, e que a hegemonia naquele momento das massas pertencia a quem? À direita. Né? A um movimento reacionário, a um movimento de reação. E que teve o seu terreno fértil posto ali pelas decisões políticas de 2015, de 2013. Então, assim, o que impede que isso tenha uma proporção maior é a capacidade de mobilização das pessoas. Olha aí o que a escala 6x1 tá fazendo. O tema sobre isso, tá ligado? Um tema que tá mobilizando todo mundo tá discutindo, tá falando. Então, ó. Entendeu? O Callejon foi, digamos, pouco educado na discussão, errou, Puta pediu merda. desculpas. Eu acho também. Ah, porra, pouco educado sou eu. Callejon foi profundamente antiprofissional, mal educado, grosseiro, presunçoso. Porra, sacanagem. Pediu desculpas, não deveria ter agido como agiu, mas eu acho que o Jones precisa de um pouco de lição do que foi a ditadura brasileira. É isso, porque eu acho que ele não tem muita noção. Entendeu? Ele não entende muito que há um certo tipo de crítica que, neste momento, fazer publicamente
é jogar pela desgraça do governo Lula. E chamar o Lula de centro-direita, né? Eu convido o Jones a comandar a Revolução Brasileira. Olha o ato falho. O Edu Moreira teve até que intervir. Sim. Pô, tá de sacanagem, né, Juca Kfouri? Sabe o que faz com que o Lula seja um governante de centro-direita? O governo Lula. É a única coisa que faz o Lula estar atuando como um governante de centro-direita. As ações do governo. É porque as pessoas também têm que entender que essa noção de humanidade, de direitos humanos, né, de reconhecimento de grupos entendidos como minoritários, etc, etc, é uma pauta que está sendo cada vez mais abraçada pela direita, tá? Tá bom? Um reconhecimento desses grupos mediados pelas relações capitalistas de poder, pelas relações de propriedade, de posições de poder e tudo mais. Então, esse tipo de pauta que durante muito tempo hegemonizou essa necessidade do reconhecimento civil tal, e que foi por muito tempo carro-chefe da esquerda, está sendo cooptado, tá? Está sendo cooptado por uma visão de reconhecimento dessas esferas dentro da sociabilidade capitalista. Então, tipo, aquela coisa, o governo Lula recuperou o manto Tupinambá. A gente viu isso aqui. A gente assistiu esse vídeo aqui. Governo Lula recupera manto Tupinambá. Que legal. Recuperou o manto. Legal. Importante. Como que tá o orçamento para a política do Ministério dos Povos Indígenas? Você não ouve uma palavra da Guajajara. Você não ouve um nada. Você não sabe nada. Quanto que tá o orçamento para isso? Quanto que tá? Quanto que tá o orçamento para as políticas públicas de industrialização? A gente está vendo o BNDES financiar a privatização de presídio, de praça, de parque. Tá ligado? Não dá. Inclusive, é o discurso mais à esquerda, é esse discurso crítico, aberto e público, que pode despertar a consciência das pessoas, porque se a gente for ficar dependendo das ações isoladamente do governo, sem poder criticar publicamente, a gente tá dando voto de confiança para essa porcaria de gestão que a gente tá vendo. Para essa gestão que está servindo aos interesses dos capitalistas brasileiros, internacionais. É inaceitável que o Joe Biden faça uma declaração na Amazônia autorizando a Ucrânia a usar mísseis estadunidenses na Rússia. É um absurdo que isso possa ser realizado no nosso território. E tá tudo bem. É o papel de subserviência. É o papel de conformismo que arrasta a gente para uma maré histórica conservadora, que arrasta a gente para uma maré histórica da classe, de domínio da classe dominante. É isso que acontece, tá? Porra, fazer crítica pública. Não dá, cara. E aí não, é uma coisa que não dá pra entender, porque por um lado tem gente que fala que os comunistas não mudam nada na política brasileira. Aí tem outros grupos que falam que os comunistas não podem fazer críticas públicas, porque isso vai afetar a política brasileira. Aí tem que decidir, gente. Ou é um ou é outro. Sabe? Não dá, pô. Não dá. E tudo bem, né? Acho que é aquela coisa também. Nem eu, nem Jones, nem a galera que faz os conteúdos, viveu a ditadura empresarial militar. Isso é fato. A gente não viveu esse processo. E a gente quer evitar que esse processo aconteça de novo, né? A gente quer proporcionar um movimento que possa representar uma vitória estratégica para a classe trabalhadora. Isso significa também se levantar contra esse avanço, contra esse movimento da direita, contra esse movimento das classes dominantes, que se apoiam cada vez mais no conformismo do governo federal para aplicar seu projeto. Para poder aplicar seu projeto. No quê? Numa lógica de destensionamento. Numa lógica de fuga da polarização. Eles vão continuar polarizando, né? E se a gente se polarizar para o lado de uma linha política que
está nos levando ao abismo, porque é isso que está acontecendo. A popularidade do governo está caindo, não há perspectiva de enfrentamento, não existe. Sem uma linha de enfrentamento, a gente está condenado. Estamos condenados, entendeu? É isso. É preciso construir uma alternativa que possa trazer essa hegemonia para o campo de uma hegemonia proletária. E não para uma hegemonia liberal de esquerda, né? Porque hegemonia liberal de esquerda e hegemonia liberal de direita, para onde o senso comum vai? Para aquela que sempre defendeu isso, né? E não para o grupo que agora parece ter mudado de lado. Né? Porque uma coisa é você ouvir o Ricardo Nunes, o Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro, não sei o que, defendendo isso. Né? Mas sempre foi a linha política deles. Eles sempre defenderam isso. Sempre foi o projeto. Nessa hegemonia liberal de esquerda que a gente tem agora, conformista, que busca consolidar uma vitória eleitoral abstrata, vazia, você tá tendo rupturas. Ué? Mas a Marta não era do governo Temer e agora é vice do Boulos? Mas o Alckmin não era desafeto do Lula? Chamou o Lula de... chegou a falar que o Lula estava envolvido em corrupção. Agora é vice-presidente? Sabe? Ó. Isso não convence. Isso tem um limite de convencimento das pessoas. Ninguém quer acreditar em teoria meia-bomba. Ninguém quer acreditar num projeto mais ou menos. Né? Porque realmente o Calejão foi educado. Mas naturar também o Jones é dose de leão, né? Isso. E aí ele tem que tomar cuidado de não parecer fazer o papel do provocador. Uhum. Porque, da mesma maneira que existe provocador de direita, existe provocador de esquerda. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Luta de classes, Juca. Luta de classes. Quem que é o provocador da esquerda liberal? Fernando Haddad. É isso, passando política. E vai que vai. E aí tem que tomar cuidado. Ele é um cara bem formado, Caetano Veloso já andou apaixonado por ele, pelas ideias dele e tudo mais. Eu já prestei atenção muitas vezes nas coisas que ele tem a dizer, mas acho que menos, meu filho, menos, porque o jogo é pesado. Falta mais entendimento do que é o Brasil hoje. Do que é do jogo que está sendo jogado nesse momento no Brasil. E aí, assim, quando a gente já trouxe aqui o Gaio Fato, que é também um declarado comunista, um cara que defende que seja feita uma revolução, que acha que nada vai ser feito na base da conversa. Não, nada não, Rodolfo. Não é assim, né? Não. Não. Os comunistas também, eu inclusive, né? Julgo importante a luta pela agitação no parlamento, julgo importante a luta pela agitação nas reformas, né? Nunca fui contra isso. Não é uma visão esquerdista de revolução ou nada, né? Então, calma. Conversa, democracia, etc. da política. Propõe pegar em armas, não? Então. É isso. E aí, cara... Não, boa, Juca. Boa. Vou defender pegar em armas na internet. Boa. Perfeito. Né? Dos mesmos criadores de digite um plano golpista no Word, vem aí. Né? Cara, acho que isso é uma utopia, Ju? Total, né? Felipe, outro dia, exatamente... Nossa, velho. Como o Trajano falou, só que com a juventude de 19 anos e não com a experiência de 78. Perde o Boulos. Perde. Mas perde por quê? Juca, essa é a questão. Perde por quê? Né? Porque perder eu também perco. Perco em várias coisas aí da vida. Mas perde por quê? Porque o programa é ruim. Porque o programa não convence a classe. Porque o programa não atende aos interesses da classe. E nem consegue mobilizar na direção de um debate. É um voto de reação. É um voto para que o bolsonarismo não volte. Né? Para que o bolsonarismo saia. Ou em nome de um projeto de amor completamente abstrato, né?
São Paulo vai amar. Amar quem? Quem? A Câmara. Minha neta vira-se para mim e fala, tem 19 anos, está estudando ciências sociais, e diz para mim assim, ô pai, eu vou. Eu não sei, eu fico pensando, eu tô tão triste, tão angustiado. Eu não sei se tem saída, se que não seja dando tiro. Uhum. Eu falei, Lulu do céu, não faça isso que o seu avô já fez, deu os burros na água. E não é dizer que eu quero desestimular porque eu fiz e deu errado, que ela vai fazer. Juca Kfouri foi da luta armada? Juca Kfouri participou da luta armada? Você sabe que tem ali a figura do velho Toledo, Joaquim Câmara Ferreira, a quem eu devo a minha vida, né? Me conte essa história, por favor. Eu tinha um compromisso com ele, eu fui liberado do exército por excesso de contingente. E contei para ele, eu dirigia para ele. Contei para ele todo feliz. E ele me disse, não. Você vai lá no CPOR, curso de preparação de oficiais da reserva, vai se voluntariar na infantaria, porque cavalaria é arma de burguês, para aprender a ser guerrilheiro, para andar de trabuco. E aí, concomitantemente, em seguida, Wagner, eu fui convidado para trabalhar na Editora Abril. E eu queria sair da casa dos meus pais, eu morria de medo de ser preso. Meu pai era promotor de justiça, de ser preso na casa dele e comprometer a carreira dele. E aí fui conversar com o velho. E ele me liberou. Ele me liberou dizendo, não queira resolver os problemas do mundo antes de resolver os teus. Que coisa linda isso. Nossa, uma live com Wagner Moura. Pô, na rede TVT. Então não. Acho que não rolou esse episódio da luta armada. Aparentemente. Se alguém souber aí, quiser comentar. E dá errado, porque às vezes é uma questão de tempo. Então. Mas vocês acham que nós temos alguma condição de ganhar do Exército Brasileiro? Isso eu tive consciência num ponto na Avenida Paulista, esperando o cara com quem eu tinha um encontro, olhando o começo da construção, eu nunca sei se é o do prédio da Fiesp ou do Banco de Tóquio, mas é um desses dois prédios. E eu olhei para aquilo e falei, isto aqui nunca vai ser colônia de trabalhadores. Nós não temos a menor chance de ganhar. Marighella já tinha morrido, Joaquim Câmara Ferreira já tinha morrido. Eu estava ali para cumprir um ponto. E aí eu falei, bom, e aí, o que eu faço? Não, inclusive, a desarticulação dos grupos mais radicais no combate à ditadura é o que faz com que comece a ser realizada a negociação de um processo de abertura também, tá? Foi a desarticulação desses grupos. Vou embora? Não. Eu tinha um ponto. Eu tinha que receber o cara. Você continua pelos ossos do ofício. Claro. Ou pelo compromisso que você tinha assumido. Mas estava na cara que a solução não era a solução armada. E a prova disso foi que quando a esquerda se arregimentou em torno da ideia de ir pela política, fortalecer o MDB, e fazer campanha das diretas, derrubou-se a ditadura. Derrubou-se a ditadura. Derrubou-se a ditadura mais ou menos, né? Derrubou-se a ditadura, eu acho que é forte. Acho que é um pouco forte, Juca. Um pouco forte. Porque não foi uma via de eleição direta, né? Houve, de fato, uma nova mobilização, um novo circuito de lutas populares que se desenvolve ali, sobretudo na virada dos anos 70 para os anos 80, né? Da qual, inclusive, Lula também faz parte, é uma figura importante, é uma figura-chave nesse processo, mas assim como outras organizações, né? E a ditadura, ela acaba com um aperto de mão. Ela acaba com um aperto de mão. Ela acaba com um plano organizado e aceito pelos destacamentos também conservadores da sociedade brasileira, né? Tanto que a emenda Dante de Oliveira, que foi votada em 84, não foi aprovada. E não foi aprovada durante a votação, não só porque, né, havia uma ampla mobilização do Congresso para não aprová-la,
Porque essa é uma outra coisa que as pessoas não sabem. Quando a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, se desfez, ela formou o PDS, Partido Democrático Social, que era o maior partido de coalizão do Hemisfério Sul. Ou seja, um congresso que quase não foi atacado, que quase não foi questionado. Mas aqui, o que aconteceu é que tanques marcharam sobre Brasília no dia da votação, na época da votação, da emenda Dante de Oliveira. Esse congresso se manteve. Então, acho que é importante fazer esse balanço. De fato, essas lutas populares foram fundamentais no processo de distensionamento do regime. Mas é importante também lembrar que o regime acabou da maneira como ele foi articulado para acabar. Uma abertura lenta, gradual e segura. Lenta, gradual e segura. Nós estivemos muito próximos de voltar a este tempo se reelege o Bolsonaro, como estamos vendo nos Estados Unidos. O mais dramático é você ver o povo votar para de novo. Porque uma coisa era você achar, não, aquilo foi um acidente da história, não se repetirá. Se repetiu. Sim. Se repetiu, aliás, com ampla vantagem. Com 3 milhões de votos a mais. Tá certo? A outra ele tinha perdido, né, no voto popular. O que isso explica, né? E ganhou nos 7 estados pêndulo. Ou seja, é irretorquível que a vontade do povo americano era elegê-lo. E por que era a vontade do povo americano reelegê-lo? A plataforma política do Partido Democrata, nessa representação, nessas ideias muitas vezes tomadas por coisas muito mais simbólicas do que concretas na melhoria da vida, a gente analisou. Assistam o vídeo sobre as eleições dos Estados Unidos, o presságio para o Brasil em 2026. Já falei sobre isso. Então, você nesse momento jogar brasa na sardinha do governo Lula é um equívoco político grave, eu acho. Grave. Agora, eu não tenho que engolir sapo. É muito simples para mim fazer aqui o papel do herói. Entendeu? Ele tem. Sim. E construiu a carreira dele todinha assim. O que o Jones confunde é que o Lula é um conciliador por natureza. Isso não significa ser de centro-direita. E ele não... O governo é de centro-direita. Está fazendo... Como que um governo de centro-direita faz a declaração que ele fez ontem? Ah, é? Querem tomar de quem não tem? Então vamos começar pelos milionários, pelo exército, pela Câmara, pelas emendas, por não sei o que e tal. Isso é um homem de centro-direita falando? Olha, não é um homem de centro-direita falando, né? Mas com certeza é a política de centro-direita que ele está tocando. Porque não adianta nada falar, bravatar, para tirar corte na internet e cortar o benefício de prestação continuada, Juca. Tirar dinheiro de idoso, de gente doente, de gente que não tem possibilidade de trabalhar. R$300, R$500, sabe? E fechar acordo com a Vale para aumentar a indenização e aumentar o tempo de pagamento em 20 anos. As famílias que foram devastadas em Mariana e Brumadinho não vão ver a cor da indenização. Suas vidas destruídas, solapadas. Não vão ver nada, né? Falar até papagaio fala. Falar eu falo, a gente fala, tá falando, né? Com a diferença que nós não somos presidentes do Brasil, né? A gente não tem poder concreto, institucional, político para fazer nada. Ele tem. Mobilizar as bases, chamar para o debate e não dizer que a ditadura empresarial militar está no passado, que é um capítulo esquecido da nossa história. Essa é a pavimentação para o caminho em que os nossos inimigos vão avançar. Mas aí, cada um acredita na mentira que quiser. Agora, ele conseguirá fazer isso?
Essa é... Ou aponta um caminho de quem consiga. É isso. É isso. E aí parece contraproducente. Veja como derrubaram a Dilma, amigo. Sim. Veja como derrubaram a Dilma. E como o povo respondeu a isso? E aí me parece, eu me lembro de várias pessoas que, por exemplo, na época do governo Bolsonaro, que foram importantes para o que o Bolsonaro se elegesse, que começaram a falar assim, puta, vamos sair desse cara, Isso. que esse cara não é tão assim, tanto quanto a gente imaginou. Isso. E aí começou a dar fogo amigo o tempo todo. Me parece fogo amigo. Não, do outro lado, eles não têm o menor pudor de se matar entre eles pelo poder. Assim. Desse lado deveria ser mais civilizado, né? Mesmo assim. Então, Fê, não sei se é uma questão de civilização, é uma questão de disputa pelo poder. Né? É uma questão objetiva de disputa pelo poder. Disputa pelo poder. Eles combatem lá internamente para verificar quem vai constituir e dominar hegemonicamente essa linha política, né? Eles estão ali se matando. Eles estão ali disputando isso. A gente não disputar isso é abrir mão para qualquer coisa. É abrir mão para qualquer coisa, entende? Tipo, é isso. Você olha, por exemplo, a história da Revolução Soviética, né? Para pegar um exemplo mais concreto. A social-democracia russa debatia pra caralho com as outras organizações populares, com as outras organizações desse campo democrático. Pra cacete, porra. Pra caramba. Então, sem essa disputa, não tem como a gente fazer avançar a consciência da classe. Não tem como. Sim. E aí, conversando com o Calejon, assim... Nós perdemos a eleição, ganhamos a eleição, por isso aqui. Ah, sim. Ó, e aqui... Atenção. Presta atenção no que eu vou falar agora. Atenção. Não foi o Lula que ganhou a eleição de 2022. Foi o Bolsonaro que perdeu. Foi o Bolsonaro que perdeu. Presta atenção nisso. Tá? Presta atenção nisso. Agora, é a eleição mais fraudada da história do Brasil, né, Zé? Do ponto de vista do derrame de dinheiro. Tanto que né? para consertar a economia é uma baita dificuldade. Porque esse cara derramou. Eu estava vendo uma entrevista do Haddad, o desarranjo que fizeram em tudo. Isso. Bolsa Família. Bolsa Família, estatística, IBGE. Sim. É um negócio absurdo. E aí, nessa desarticulação promovida pelo governo Bolsonaro, os cortes, a destruição do serviço público e tal, você tem um respiro com a que ainda em 2023, porque não existia arcabouço fiscal, porque ainda havia a possibilidade de foco em investimento. Com a restrição disso e cortes sendo realizados de maneira cada vez mais volumosa, a gente vai entrar num cenário de aprofundamento da recessão. E tem um outro ponto. Os trabalhadores e servidores públicos do INSS, do IBAMA, do ICMBio, de várias entidades e organizações, se mantiveram firmes na luta contra o Bolsonaro e os desmandos que estavam sendo realizados pelo governo. E aí, no momento em que um governo progressista ascende ao poder e vai poder atender as reivindicações desses trabalhadores por melhores condições de vida, de trabalho, de plano de carreira, porque atendeu para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, atendeu para toda essa galera. Atendeu. E para servidor do IBAMA, que ficou em greve durante dias, durante semanas. E para os técnicos administrativos dos institutos federais. Então tem dinheiro para poder pagar PRF, para pagar banqueiro, para pagar juros da dívida, para poder manter isso. E não tem dinheiro para poder reformar plano de carreira? De professor? Tá de sacanagem, né? Então é complicado, é muito complicado. Nós estamos presos ao pior Congresso, e o Congresso que virá aí será pior que esse aí. É o que o doutor Ulisses falava, né? E o professor João Rocha falou também. Ele falou, impressionante como o brasileiro... Não dá para falar que o brasileiro é um ser meramente conservador, porque nas últimas eleições a esquerda ganhou a maioria. Mas no Congresso, para eleger os congressistas... Não, peraí, volta. É um
O professor João Rocha falou também. Ele falou, impressionante como o brasileiro... Não dá para falar que o brasileiro é um ser meramente conservador, porque nas últimas eleições a esquerda ganhou a maioria, mas no Congresso, para eleger os congressistas... O Mário Covas dizia que o povo era tão sábio que o povo estabelecia o equilíbrio. Nossa. Então ele votava majoritariamente no executivo. Como isso pode ser um equilíbrio, Juca? Você mesmo falou agora que o Lula é um presidente sequestrado pelos interesses do Congresso. Como que isso pode ser um equilíbrio? Como que isso é equilíbrio? Em tal cidadão, mas votava no legislativo de maneira a não dar maioria ao cidadão para ele ter que compor, para ele ter que fazer política, entendeu? Essa era a leitura. E o Covas dizia, o povo nunca erra, né? O que eu me reservo o direito de dizer que erra sim, mas enfim. A voz do povo não é a voz de Deus. Não Até é. porque voz de Deus não existe. Até porque se voz do povo fosse a voz de Deus, eu falei isso uma vez... O Corinthians era campeão sempre. Eu falei isso, meu avô falou isso uma vez pra mim, esse meu avô falecido. Eu falei, então peraí, o povo estava certo quando decidiu soltar Barrabás? Ele muito cristão. Aí ele ficou sem resposta. É isso. Exatamente. É isso. Aí ele falou, Ali foi um pois bem. Doideira, hein? Doideira.